Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Uma análise referente aí à fração, né? A parte aí também de distância. Vamos aí para a pergunta, né? A distância entre duas cidades A e B é de 420 quilômetros. Entre as duas cidades existem dois postos de gasolina, onde o posto X fica 3/8 de distância em relação à cidade A e o posto Y 1/4 de distância em relação à cidade B. Qual a distância entre os dois postos, né? Então vamos analisar aqui. A distância entre as duas cidades A e B, 420 quilômetros, né? Ou seja, de A para B, essa distância aqui é 420 quilômetros, beleza. Entre as duas cidades existem dois postos, né? X e Y. A distância do posto X em relação à cidade A é de 3/8, né? Ou seja, aqui é 3/8. 3/8 levando em consideração o que? O total da cidade A, né? Então, nesse caso aqui, esse 3/8 aqui em relação ao total da distância da cidade A para B, que é 420 quilômetros, né? Então, é importante ficar atento com isso. Então, aqui, essa distância aqui de A para o X. E a distância do posto B em relação, ou do posto Y em relação à cidade B, é 1/4, né? Ou seja, 1/4 aqui de distância. E aí, qual é a pergunta? Né? A distância entre os dois postos. Né? A distância entre os dois postos, vamos colocar essa distância aí em quilômetros, né? Como unidade. Então, eu quero saber essa distância aqui. Então, nesse caso, né, já que a gente está com esses valores em fração, né, e está tomando como referência aí distâncias absolutas, né, trabalhando aí de forma linear, com valores diretos, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ou encontrar a distância de A para X, né, encontra a distância de A para X, encontra a distância de Y para B, soma os dois, né, e divide ou subtrai de 420 para encontrar a distância dos postos X e Y. Ou você faz tudo com referência à cidade A ou tudo com referência à cidade B. Eu vou fazer tudo com referência à cidade A. Vamos aqui entender. Vou apagar aqui. A gente quer saber, primeiro, o valor em quilômetros da distância da cidade A para o posto X. A gente está falando de 3/8 de 420 quilômetros. 3/8 de 420 quilômetros. O que é que a gente faz? Pega o 420, divide pelo denominador, ou seja, a gente vai ter 420 dividido por 8, né? E o resultado multiplica por 3. Né? Então, bem simples aí saber essa distância. 420 dividido por 8, multiplica por 3 e a gente vai encontrar exatamente 157,5 quilômetros. Ou seja, a distância do posto A ou do posto X para a cidade A é de 157,5 quilômetros. Beleza. Eu posso fazer a distância de A para Y. Né? Eu posso fazer essa distância de A para Y aqui e, no caso, subtrair 1 em relação a 157,5. Né? Como é que eu faço para descobrir essa distância aí de A para Y? Né? Se a gente for observar, a gente ficaria assim. A gente já tem essa distância de A para X. Quando a gente calcular a distância de A para Y e subtrair essa distância de A para Y, a gente vai ficar com o quê? A distância de X para Y, né? Que é o que a gente está querendo, a distância entre os dois postos. Né? E aí o que acontece? Como é que eu vou saber a distância de A para Y? Se a distância do posto Y para a cidade B é de 1/4 de distância, então a gente está falando o seguinte, 1/4 de distância aqui, e se a gente está querendo completar, completar a fração, significa que se aqui a gente tem 1/4, para completar, para chegar a 3, para completar nessa base de 4 para 4, né, ou seja, chegar à relação de distância total, a gente ficaria com 3/4. Né? Ou seja, de A para Y, a distância é 3/4.
já que de B para Y a distância é 1/4, de A para Y a distância é 3/4. Da mesma forma que a distância de A para B é 3/8, ou de A para X é 3/8, a distância, se fosse fazer a relação de complemento, né, para chegar a B, a gente teria 5/8, né, para fechar aí essa distância. Bom, então vamos aí tomar como referência essa distância aqui indicada de 3/4. Então a gente vai ficar com 3/4, né, de 420 quilômetros. Beleza, o que é que a gente vai ter? A mesma lógica. A gente vai ter 420 dividido por 4, né, e o resultado multiplica por 3. Né? A mesma lógica, divide pelo numerador, ou pelo denominador, multiplica pelo numerador. 420 dividido por 4 vai dar 105, multiplicado por 3 vai dar igual a 315 quilômetros. Isso que a gente encontrou não é a distância de x para y, né, que é o que a gente está procurando. A gente encontrou a distância de A para y. A gente tem a distância de A para y e tem a distância de A para x. A distância de A para x, ela já está indicada aqui em cima, 157,5. A distância de A para y está aqui embaixo, 315. Para eu saber a distância de x para y, é só subtrair a distância de A para y em relação a A para x. Ou seja, a gente vai pegar aqui 315 km e subtrair de 157,5 km. Né? Então, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar aí, né, a distância desejada. Né? Subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar exatamente 157,5 km. Ou seja, a distância de x para y é de 157,5 quilômetros. Você pode perguntar, poxa, será que está certo mesmo essa distância? Vamos tirar aqui uma prova dos 9, uma prova real. A gente já sabe que de A para Y é 157,5 km. Ou desculpa, de X para Y, 157,5 km. E de A para Y, né, é de 315 km. Ou seja, se a gente subtrair um em relação ao outro, né, como a gente fez, a gente vai ficar ali com a distância que ficou sobrando, né? E aí nesse caso, como ficou, o valor ficou como se fosse dividido por 2, né? Ou seja, 315 menos 157,5 dá igual a 157,5. A gente tem aqui o seguinte, né? As duas distâncias, né? A gente teria o seguinte: a distância de A para X, 157,5. A distância de x para y, 157,5. Ou seja, se a gente somar os dois valores, ou multiplicar por 2, a gente vai chegar, obviamente, ao valor já encontrado de 315. Então, o que eu estou querendo fazer? Se aqui é 315, obrigatoriamente, de y para b, é o complemento para chegar a 420. Né? Então, a gente vai ter 420 menos 315. 420 menos 315 vai dar 105. Ou seja, a distância de y para b é 105. Beleza. Como é que eu vou fazer essa prova dos 9? Vocês se lembram que aqui tinha a indicação. A distância do posto y para a cidade B é de 1/4. Então, 1/4 de 420 tem que ser igual a 105. Então, a gente vai ter 1/4 de 420, né? Vou botar aqui 1/4 de 420 km. A gente vai ter o quê? 420 dividido por 4, multiplicado por 1, que obviamente vai dar o mesmo valor. Então, 420 dividido por 4 dá igual a 105. 105 multiplicado por 1 igual a 105. Então, 105 km. Então, aí mostra que realmente a distância de y para b é de 105 km, como a gente já tinha montado aqui no esquema para poder tirar essa prova real, tá bom? Então, a resposta, a distância entre o posto x e y, está aqui,
157,5 km, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos.